Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão, que diz o seguinte: o clorafenicol ele é um antibiótico utilizado no tratamento de diversas infecções bacterianas, como a meningite, a pneumonia e a artrite. A sua estrutura química ela é aromática, com a presença de substituintes para e apenas 2 carbonos quirais. A fórmula que se enquadra nas características do clorafenicol é... Bom, então vamos lá. Primeiro, a sua estrutura química ela tem que ser aromática. Então ela vai possuir ali um anel aromático que não necessariamente precisa ser um anel tipo benzeno, que é esse anel aromático que você tem 6 carbonos e 3 ligações duplas, né, alternadas com ligações simples. Ó, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Então, não necessariamente, para ser um anel aromático, precisa ter essa estrutura. Mas na grande maioria dos casos, é essa estrutura que a gente trabalha como sendo a estrutura aromática, tá? E nessa questão, vocês vão notar, ó, que são estruturas que possuem 6 carbonos na cadeia aromática. Então aqui a gente está falando dessas cadeias aqui. Só que na letra D, já nesse quesito, ela já está incorreta, porque falta uma ligação dupla para que esse anel seja aromático. O anel aromático ele precisa ter ligações duplas e simples alternadas. E aqui nós temos dupla, simples, 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 dupla. Opa, esse anel aqui não é aromático. Então, pelo anel não ser aromático, a letra D já é falsa. A gente já exclui ela, tá? Vamos dar uma olhadinha nas outras. Ó, todas possuem anéis aromáticos. Com relação a isso, tá tudo certo. Agora, com a presença de substituintes para. O que são substituintes para? É quando você tem um anel aromático, vou colocar aqui embaixo, ó, quando a gente tem, ó, não necessariamente, aqui a gente está trabalhando com aromático, então vamos falar deles. Ó. Quando a gente tem aqui um anel aromático, a gente pode ter substituintes ligados a esse anel. Então vamos supor que aqui em cima eu coloco um substituinte X. Se eu tiver um substituinte nesta posição, que é o carbono ao lado do carbono que está ligado ao X, ó, nessas duas posições aqui, nós chamamos de posições orto. Então, aqui é uma posição orto e aqui é uma outra posição orto. Nessa posição, onde eu tenho, ó, pelo menos ali, um carbono de distância, né, em relação a este carbono, eu tenho um de distância e aí eu chego no próximo, né? Nós temos a posição que chamamos de meta. Meta e outra posição meta. Agora, quando a gente considera que esse carbono aqui, ó, ele é o carbono 1. Aí tem o 2, 3, esse carbono aqui, ó, que está a 180 graus de distância, né? Vamos falar assim, de distância não, um ângulo de 180 graus do outro, está ali pelo menos 2 carbonos de distância, tanto olhando pela esquerda quanto olhando pela direita. A gente fala de uma posição que é a chamada posição para. Então, para a gente ter um substituinte na posição para, nós vamos precisar que um deles esteja na posição orto, na verdade, na posição orto não, na posição do carbono 1 e o outro no carbono 4. Então, você vai fazer uma contagem, ó, 1, 2, 3, 4. No 1 você tinha um substituinte, no 4 você tinha um outro, então você está falando de uma posição que é para. Falar que uma posição é para é a mesma coisa da gente dizer que um substituinte está no carbono 1 e o outro está no carbono 4. Quando eu falo que eu tenho uma posição do tipo orto, quer dizer que um dos substituintes está na posição 1 e o outro no 2. Que é o que você percebe aqui, ó, 1, 2, né? Esse aqui seria o segundo. Se o X é 1, o segundo substituinte está na 2, ou aqui também seria 2. Na posição 1, 3 seriam as posições meta, tá? Então a gente tem a posição meta, que está numa posição 1, 3. Vamos dar uma olhadinha agora nas estruturas que a gente tem? Olha só, na letra A eu tenho 1. Eu estou partindo do princípio que esse aqui é 1, tá? 1, 2, 3, 4. Opa! Posição meta, tá tudo certo. Se esse é 1 e esse aqui é o 4, então estamos falando aqui de uma posição meta.
Poderia ser o contrário, tá? Você poderia estar imaginando assim, esse aqui é o 1, esse aqui é o 4, por exemplo. Existe uma ordem de prioridade para a gente fazer isso daí, tá? Só que aqui a importância é que você saiba isso, ó. Eu tenho 1, 4. Essa é uma posição para um em relação ao outro. Aqui já não, ó. Se esse aqui é o 1, esse aqui, ó, é o 3. É 1, 2, 3. Então aqui a gente está falando de uma posição meta. Letra B foi excluída, ela é falsa, porque aqui a gente está falando de uma posição meta e não para, tá? Faltou eu falar isso aqui na D também, ó. Eu excluí a letra D, porque na letra D não tem composto aromático, né? Não possui anel aromático. Anel aromático. Agora, as outras, a letra C, 1, 4, então posição meta, a posição para também. O que vai ficar para a gente desempatar a letra A da letra C? Vai ser o último quesito, né? Ele diz para a gente que os dois carbonos têm que ser quirais. Mas como que eu vou saber se os carbonos são ou não quirais? O que é ser um carbono quiral? Vou explicar isso aqui embaixo, tá? Então, com relação a carbonos quirais, a gente está falando, ó, carbono quiral. Ele é o que, né? A gente está falando de um carbono que tem 4 substituintes diferentes. Eu vou anotar isso. É um carbono que possui quatro ligantes diferentes entre si. Ligantes diferentes. Aí vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um átomo de carbono, ele está ligado a um composto X, a um composto Y, a um composto, sei lá, F e ao composto T. Os 4 são diferentes, então esse carbono que está aqui, ó, ele é um carbono quiral, tá? Agora, na prática, como que você observaria? Ó, tem um carbono, ele está ligado a um CH3. Do outro lado, ele está ligado a um CH2, CH3. Do outro lado, ele está ligado a um OH. E aqui ele está ligado a um H. Os 4 ligantes são diferentes. Observe, ó, aqui é um CH3 que é diferente de CH2 e CH3. É diferente do H, é diferente do OH. O ligante é tudo, tá? Não é só o próximo átomo que está ligado a ele. Por exemplo, que está ligado a C, que está ligado a C. Não, é CH3, é tudo que tem lá. Aqui também. Então, esse carbono que está aqui no meio, ó, é um carbono quiral. Carbono quiral. Aí, se você estiver estudando a isomeria do tipo óptica, né, a gente diria que por possuir carbono quiral, você tem ali a isomeria do tipo óptica, tá? Nesse caso aqui, então, a gente vai analisar qual dessas estruturas tem 2 carbonos quirais. Bom, vamos para essa daqui, ó. Tem uma coisa que é importante de saber, eu não falei isso aqui no carbono quiral, ó, mas ele é um carbono que possui 4 ligantes diferentes. Para possuir 4 ligantes diferentes, é óbvio que o carbono ele precisa ser hibridizado em sp3. Ou seja, se ele é hibridizado em sp3, esse carbono ele precisa fazer só ligações simples, porque ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Então, só faz ligações simples. Para ser um carbono hibridizado em sp3, ele tem que fazer apenas ligações simples, tá? Só faz ligações simples. Não pode estar fazendo dupla ligação, tripla ligação, senão também não é sp3. Então vamos lá. Esses carbonos que estão aqui, ó, dentro da estrutura, tudo aqui são carbonos. Todos esses carbonos fazem ligações do tipo dupla, porque eles estão dentro de um anel aromático. Esse aqui faz uma dupla aqui para cima, tá? Faz uma ligação simples aqui para baixo, mas uma dupla para cima. Esse aqui faz dupla com esse aqui de baixo, tá? Então, todos dentro do anel estão fazendo dupla. Esse carbono que está aqui não faz dupla. Ele tem 4 ligantes? Bom, ele tem 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Ué, ele só faz 3 ligações? Não, está faltando uma. Aqui, como é uma estrutura em linhas, a ligação com o hidrogênio dele não estava aparecendo. Então, ó, ele tem um 4º ligante aqui.
todos os ligantes são diferentes? São. Então, se todos eles são diferentes, você pode riscar aqui, ó, que esse carbono aqui é quiral. Achamos um carbono quiral, vou tirar o risco que eu fiz aqui, tá, em cima dele, para a gente analisar o resto da estrutura e procurar os outros carbonos quirais, né? Se é que tem mais do que um, pode ser, a gente está precisando que tenha só 2. Esse carbono que está aqui no meio, ó, tem este ligante, que é diferente deste ligante, que é diferente desse ligante, que é diferente do hidrogênio que está ligado a ele, que é o quarto ligante. Então, aqui nós temos mais um carbono quiral. Tudo bem? Analise bem essa estrutura aí. Vou apagar aqui, ó, os ligantes. Mas esse carbono que está bem aqui é quiral também. Tem mais algum carbono quiral? Olha aqui embaixo. Esse não, porque tem uma dupla ligação. Esse aqui de cima não pode ser, porque ele está ligado a 2 hidrogênios, ó. Ele tem 2 ligantes, né, que seria esse ligante gigante aqui, ó. E 2 hidrogênios para ele completar as 4 ligações dele. Como ele tem 2 ligantes iguais, ele não pode ser quiral. Tá? Tem que ficar atento a isso. Os 4 ligantes têm que ser diferentes. Mas este carboninho aqui de baixo, ó, também é quiral. Porque ele está ligado de um lado ao quê? A um CH3. Do outro lado a um Cl. Do outro lado ele vai estar ligado a toda essa estrutura aqui, que é um ligante dele. E ele precisa também estar ligado ao hidrogênio para que ele tenha as 4 ligações. Como os 4 ligantes são diferentes, nós dizemos que temos aí mais um carbono quiral. Bom, nós temos aqui nessa estrutura 3 carbonos quirais. Como nós temos 3 carbonos quirais e a gente só precisa de 2, 3 carbonos quirais, a gente vai excluir. Vamos falar que a letra E é falsa, tá? Na letra C, obviamente, tem que ter 2 carbonos quirais, tá? Então, vamos procurar esses carbonos. Ó, primeiro que esses 2 aqui são iguais, né? Acho que a estrutura é praticamente idêntica, ó. Esses 2 carbonos aqui, ó, que a gente analisou aqui em cima, eles estão aqui também. Então, os 2 são quirais. E esse carbono aqui, ó, não é quiral. E diferença é diferentemente desse aqui, que era quiral, ó. Por que esse de baixo aqui não é? Porque agora eu tenho 2 ligantes iguais. Mesmo que ele tenha também um hidrogênio, e ele tenha todo esse ligante igual ao outro, e ele tem 2 carbonos iguais. Então, ele só vai possuir 2 carbonos do tipo quiral, que são aqueles 2 que eu marquei em vermelho aqui em cima. Então, ó, tá aqui um carbono quiral, tá aqui um carbono quiral. A estrutura, agora vamos fazer a análise dessa daqui. Ela possui um anel aromático, que é o que a gente estava procurando no início, né? Um anel aromático. O que mais nós temos aqui? Essa estrutura, ela tem uma posição para, né? Tem a posição para em relação aos 2 ligantes, né? Então, é para. Só para lembrar, para é a posição 1, 4. E nós também vamos falar aqui que essa estrutura que nós temos possui 2 carbonos quirais. Possui 2 carbonos quirais. Pronto. Letra C. Alternativa correta para essa questão. Aprendemos aí alguns conceitos importantes na química, né? Sobre substituintes, anel aromático e também sobre a quiralidade dos compostos orgânicos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Eu desejo bons estudos, forte abraço e tchau, tchau!